Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quinta penal. Boa noite, doutora Clécida, boa noite, minha sogra querida e amada, Eva. Um beijo, minha sogra que eu amo. Meu pai, a benção, pai. Hoje nós nos propomos a trazer um pouco de uma lei recentemente publicada, ela é do dia 27, publicada no dia 28 de maio, então está com 6 dias já de vigência, que é a Lei 14.155, que promoveu mudanças no nosso Código Penal e no nosso Código de Processo Penal. Prefacialmente, insta salientar que nós vivemos um momento difícil, um momento negro da nossa história, um momento em que a incolumidade pública praticamente não mais existe e o impacto social gerado por esta fase que nós estamos passando é muito grande e reflete-se também no ordenamento jurídico pátrio, mormente no Código Penal. Estudos apontam que no primeiro bimestre de 2020, comparativo, no primeiro bimestre de 2020 e primeiro bimestre de 2021, houve um aumento de 360% dos crimes em que se utilizavam meios cibernéticos. Tá? Não só meios cibernéticos, mas crimes à distância, sejam fraudes, extorsões, enfim, de toda sorte de delitos aumentaram, juntamente com esse quadro caótico que vive o nosso sistema de saúde já à beira de um colapso, e faz isso aflorar a imaginação de pessoas mal intencionadas, visando auferir ilicitamente lucro, vantagens ilícitas. E o nosso legislador pátrio, atento a este aumento absurdo de 360% do primeiro bimestre de 2020 para o primeiro bimestre de 2021, dos crimes cibernéticos, fraudes, extorsões, enfim, foi promulgada no dia 27, publicada no dia 28, a Lei 14.155, que trouxe mudanças mormente nos crimes de invasão de dispositivo informático, furto e estelionato. E eu me proponho agora a comentar um pouco dessas mudanças e o que ela vai gerar, os seus reflexos práticos na seara penal, tá? Para quem atua na seara penal. Então vamos lá, entrando de sola. O crime de invasão de dispositivo informático está previsto no artigo 154-A do Diploma Repressivo Pátrio, mais conhecido como Código Penal. Ele foi introduzido pela Lei Carolina Dickmann, lá de 2012. Acho que vocês lembram daquele episódio que vazaram umas fotos dela e a lei foi batizada com o nome Lei Carolina Dickmann. Então, este crime de invasão de dispositivo informático foi inserido no nosso ordenamento pela Lei Carolina Dickmann. Ela consistia, eu vou fazer uma leitura comparativa do que dizia o 154-A antes da Lei 14.155 e após, tá? Um quadro comparativo. As mudanças são sutis, entretanto válidas, tá? O antigo artigo 154-A assim dizia: invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismo de segurança. As mudanças se resumem nessa primeira frase, tá? O resto do dispositivo permanece o mesmo. Com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem lícita. O que é que mudou? Logo no começo, invadir dispositivo informático de uso alheio. A nova redação do artigo 154 fala de uso alheio
e não mais informático alheio. Porque aqui o legislador quis abarcar dispositivos que são, porventura, objetos de empréstimo. Ou então, por exemplo, no meu caso, que sou procurador do município de Souza, na procuradoria nós contamos com diversos computadores, obviamente, e não é meu, é de uso alheio. Portanto, quem entra num computador em que eu trabalho, lá na procuradoria, invade com este fim de adulterar, destruir dados ou informações, tá? O legislador abarcou aqui essa questão dos dispositivos informáticos emprestados e os de uso alheio no trabalho, enfim. O legislador suprimiu, isso que é importantíssimo, essa expressão, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Não mais existe isso no dispositivo, no 154A. Tá? Antigamente, o crime estava consumado quando da invasão mediante violação indevida. Ou seja, se você tem um antivírus, um firewall, uma senha, uma biometria, seja do rosto, seja digital, enfim, o tipo penal era condicionado à violação indevida de mecanismos de segurança. Tá? Não existe mais essa questão da violação indevida. Houve invasão mediante violação ou não, tá? Está configurado o crime de invasão de dispositivo informático. A pena era de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pena passou a ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Trata-se de um crime, obviamente, formal, né? O crime formal é aquele em que o tipo descreve uma ação e um resultado. No entanto, o crime está configurado no momento da prática da ação, né? Sendo o resultado mero exaurimento do tipo penal. Tá? Então, no momento em que eu invadi um dispositivo informático, o crime de invasão está configurado. Independentemente se eu consigo destruir informações, se eu consigo coletar informações, se eu consigo, enfim, fazer obter alguma coisa, alguma vantagem ilícita, tá? A pena passa a ser mais rigorosa, né? De 1 a 4 anos, e crime de 1 a 4 anos é um crime de médio potencial ofensivo. O que isso quer dizer? Que é cabível o benefício da suspensão condicional do processo. Analisando a redação antiga do dispositivo em comento, nós percebemos que antes dessa nova lei, o crime era julgado nas varas de juizado especial criminal. Tá? Ele era regido pela Lei 9.099 de 95. E havia, claro, o cabimento da transação penal, e o procedimento apuratório era o termo circunstanciado de ocorrência, famoso TCO. Agora passa-se o delegado, a autoridade policial, a instaurar o competente inquérito policial para investigar, né, para perseguir o crime, né, para iniciar persecutio criminis. Artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal. Em regra, não cabe a aplicação das normas da Lei 9.099, dos juizados especiais criminais, exceto se preencher os pressupostos legais, né? Aplicar em sede processual a suspensão condicional do processo, né? Artigo 89 da Lei 9.099, ou ainda mediante a propositura pelo Ministério Público do acordo de não persecução penal, né, trazida pelo artigo 28A do Código de Processo Penal, redação dada pelo pacote anticrime, tá? Eu queria muito, numa próxima live, tratar com vocês sobre as providências
que o membro do parquê, o promotor de justiça, ele pode e deve adotar quando do recebimento do inquérito policial. Tá? Uma das medidas que o Ministério Público pode adotar é o oferecimento de um acordo de não persecução penal, previsto no 28A, redação dada pelo pacote anticrime. Mas isso são capítulos vindouros. Houve parágrafo 2º, tá? do artigo 154A. Antigamente, aumentava-se de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico, lembrando que o crime de invasão de dispositivo informático está localizado no Código Penal, no capítulo 6, na seção 4 dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Tá? O bem aqui jurídico tutelado não é propriamente dito o patrimônio, tá? E sim a liberdade individual de cada um de ter seus segredos. Aumentava-se a pena, redação do antigo parágrafo 2º, de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Agora, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Aqui trata-se da modalidade material do crime. Lembra que eu falei que o crime era um crime formal, né, que se consumava com o núcleo do tipo, né, invadir. Já está consumado o crime, sem a necessidade de um resultado naturalístico. Já aqui no parágrafo 2º, traz uma condicionante. Da invasão resulta prejuízo econômico. Então, essa é a modalidade material do crime em comento, né, por se referir a resultado naturalístico essencial à consumação, que é o prejuízo econômico da vítima. Em havendo o aumento da pena prevista no parágrafo 2º, que eu acabei de ler, que é de 1/3 a 2/3, o crime passa a ser de elevado potencial ofensivo. Aqui não cabe mais a suspensão condicional do processo. É possível a tentativa no crime de invasão de dispositivo informático? Sim. Imagina a seguinte situação. Um hacker com o seu, vou tirar meu token aqui, com o seu pendrive, dentro dele tem um software que captura todas as informações de um computador. Ele conecta este pendrive numa rede de computadores de uma empresa, por exemplo, de um banco, enfim. E por motivos alheios à sua vontade, ele não consegue fazer o upload do seu software para a rede de computadores, objeto da sua empreitada criminosa. Portanto, é totalmente cabível no crime em comento o instituto da tentativa. Beleza? Parágrafo 3º não é uma mudança, mas eu gostaria muito de trazer para vocês, porque eu sou muito apegado à legislação, tá? Sou muito legalista. Parágrafo 3º diz: se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena antiga, isso aqui sim tem uma novidade legislativa, a pena antiga era de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Agora, com a nova redação, não existe mais isso se a conduta não constitui crime mais grave. A pena nova é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Assim, também deixou de ser crime de menor potencial ofensivo, né, que está lá definido no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Não cabendo mais a transação penal, artigo 76 da Lei 9.099 de 95, embora seja ainda possível o acordo de não persecução penal a ser proposto pelo Ministério Público ao teor do artigo 28A
redação dada pelo pacote anticrime, que eu quero muito discutir com vocês depois, tá? O acordo de persecução, tem lá no 28A, exige, né, uma confissão formal, exige que não haja emprego de violência ou grave ameaça, e exige também que a pena mínima seja inferior a 4 anos, tá? A pena mínima. Como eu falei, eu sou bastante legalista, e considerando, né, que as alterações promovidas, as alterações que eu falei até agora, promovidas pela Lei 11.455, no crime de invasão de dispositivo informático, são prejudiciais ao réu, as mesmas jamais retroagirão, tá? Porque no nosso ordenamento jurídico pátrio é vedado a retroatividade in malam partem, ou seja, para prejudicar, sendo permitida a retroatividade em bonam partem, para beneficiar o réu, jamais para prejudicar. Isso está esculpido no inciso 40 do artigo 5º da Carta Política, da Lei Maior, da Constituição da República, tá? Não é demais trazer à baila que a ação penal no crime de invasão de dispositivo informático, ela é condicionada à representação, tá? É ação penal condicionada à representação. Existe exceção, Eduardo? Existe. Se o crime for cometido contra a administração pública, direta ou indireta, qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos, a ação será pública incondicionada, tá? Anotem essa exceção. Se o crime for cometido contra a administração pública, direta ou indireta, qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, município ou empresas concessionárias de serviço público, a ação será incondicionada. Beleza? Vamos passar agora para as alterações no crime de furto, tipificado ao teor do artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que nos interessa aqui no tocante à Lei 11.455 é a forma qualificada do crime 14.155, do crime de furto, tá? Que ela está prevista no parágrafo 4º do artigo 155. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Vamos nos ater aqui à fraude, tá? Porque a nova lei esculpiu no artigo 4º-B o seguinte: a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança, ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Interessantíssimo essa parte final, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, porque, como eu falei, hoje as pessoas que empreitam, né, empreitam condutas delitivas, estão com a imaginação cada vez mais aflorada. Portanto, quando o legislador fala de qualquer outro meio fraudulento análogo, ele abarca aí qualquer meio de fraude, seja ela por e-mail com cavalo de Troia, seja por aqueles SMS com link que, se você clicar, seu celular é clonado. Abraço para o meu irmão Will, está tudo justo e perfeito, meu irmão, lá de São João do Rio do Peixe. Um abraço aí para a Fernanda também. Bom, voltando, como eu falei, acho interessantíssimo por qualquer outro meio fraudulento análogo, porque aí abarca qualquer meio de fraude, tá? Sendo ela por meio de dispositivo eletrônico ou informático, a pena passa a ser de reclusão de 4 a 8 anos.
Com a inclusão desse parágrafo 4b, que aumentou a pena mínima do crime de furto mediante fraude, praticado por dispositivo eletrônico ou informático, para 4 anos, o legislador vedou a possibilidade de aplicação de qualquer medida despenalizadora para a forma consumada, né? Já que, por não ser crime de menor potencial ofensivo, como eu já falei, definido lá no artigo 61 da Lei 9.099, não cabe transação penal, não é cabível a suspensão condicional do processo, não cabe a suspensão condicional da pena, o sursi penal, diferente do sursi processual, existe uma diferença, tá? O sursi penal está previsto no artigo 77 do Diploma Repressivo Pátrio. E tampouco cabe o acordo de não persecução penal, artigo 28A do CPP, porque exige uma pena mínima inferior a 4 anos. E o legislador aqui colocou a pena mínima de 4. Para o acordo de não persecução penal, a pena deve ser obrigatoriamente inferior a 4. O legislador colocou a pena mínima 4 anos, então o acordo de não persecução penal está fora do jogo. É carta fora do baralho, tá? O parágrafo 4c prevê 2 causas de aumento para a forma qualificada do parágrafo 4b do artigo 155 de furto, né? Considerada a relevância do resultado gravoso, tá? Aí, como eu falei já em outras lives, da questão do livre convencimento motivado do juízo de valor, da reprovabilidade que o juiz dará à conduta, né? É isso que eu entendo por relevância do resultado gravoso. Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Aqui 2 coisas que eu quero falar. Quem comete muito esse tipo de crime com servidor mantido fora do território nacional, ou seja, fora do Brasil, são aqueles sites de apostas ilegais, tá? Eles mantêm servidores na Rússia, na Indonésia, na China, enfim. E a justificativa óbvia para o aumento da pena quando o servidor é mantido fora do Brasil é justamente a dificuldade de rastreio, tá? De onde está vindo aquela fraude. Tá? Quando um servidor é mantido em outro país, mais dificultoso fica para as autoridades elucidarem, né, os autores do delito. Então, portanto, a pena aumenta-se de 1/3 a 2/3. Tá? Aumenta-se de 1/3 ao dobro, inciso 2, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Aqui tem uma coisa importantíssima a ser trazida à baila. O agente criminoso deve ter ciência de que a vítima é idosa ou vulnerável, porque senão correríamos o risco de aplicar a responsabilidade penal objetiva, tá? Que não existe no nosso ordenamento jurídico pátrio. Existe a responsabilidade penal subjetiva, aquela que o agente deve ter culpa ou dolo. Tá? Na responsabilidade penal objetiva não existe análise da culpa ou do dolo. Beleza? Consoante a Lei 10.741 de 2003, mais conhecido como Estatuto do Idoso, idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. Tá? E vulnerável, o legislador não definiu o que é vulnerável. Então, nós usamos a analogia do artigo 217-A, né, do crime de estupro de vulnerável. Né? Usamos de analogia para trazer a figura da pessoa vulnerável aqui para este crime de furto, que é uma pessoa menor de 14 anos ou alguém que por enfermidade ou deficiência mental não saiba se comportar, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou de alguma maneira seja incapaz de defender-se, de posicionar-se, né, em relação à conduta que está sendo praticada contra si. Beleza?
Isso está no parágrafo 1º do artigo 217-A do Código Penal, questão da vulnerabilidade. Vale lembrar, e aqui eu vou tocar mais uma vez, acho que esse é o artigo que eu mais falei depois do 59, o artigo 68 do Código Penal, no seu parágrafo único, assim dispõe: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Tá? É dizer que, em havendo um crime mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional e a vítima é idosa do conhecimento do autor do crime, e a vítima sendo idosa ou vulnerável, deve o juiz aplicar o inciso que mais aumentar a pena. Cabe ressaltar também que o parágrafo único do artigo 68 somente se aplica se o concurso for de causas de aumento de pena previstos na parte especial do Código Penal. Isto porque, se existe uma causa de aumento na parte geral e outra causa de aumento na parte especial, pode o juiz usar na dosimetria da pena valorar as causas de aumento de pena sem incorrer no bis in idem, no odioso bis in idem, tá? Quando uma causa de aumento é prevista na parte geral e outra na parte especial, pode o juiz valorar ambas as causas de aumento de pena sem incorrer no bis in idem. Beleza? Vamos agora para o crime de estelionato previsto ao teor do artigo 171, famosíssimo, né? Obter para si ou para outro em vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Tá? O parágrafo 2º-A, que foi inserido pela Lei 14.155, diz que a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima. Esta aqui é uma diferença basilar do crime de furto mediante fraude para o crime de estelionato, tá? Porque no crime de estelionato, a vítima, sem querer, está ajudando, está ofertando subsídios para a consecução, para a consumação do crime, mesmo que ela não saiba, né? Agindo em erro, obviamente. E vamos lá. A pena é reclusão de 4 a 8 anos, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, por meio de redes sociais, e aqui vai o Instagram, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, aquele de Tinder, tá? Todas as redes sociais estão inclusas. Contatos telefônicos, coisa mais comum. Levanta o dedo aí quem nunca recebeu uma ligação dizendo que ganhou um carro, ou uma casa, ou um prêmio de 100 mil reais, mas que para isso precisaria depositar não sei quanto, 500 reais, 1.000 reais na conta tal. Né? É uma fraude clássica, né? Normalmente executada por bandidos que cumprem pena privativa de liberdade em regime fechado, ou seja, estão em presídios, mas de lá cometendo o crime de estelionato, tá? Pelo contato telefônico. Ou envio de correio eletrônico fraudulento, e-mail, tá? Aqueles e-mails que você recebe com links suspeitos, que você clica e aí o hacker tem acesso a todo o seu computador, suas senhas, contas bancárias, senhas de cartão de crédito, número de cartão de crédito, enfim. Ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Aqui, mais uma vez, minhas loas ao legislador, porque abarcou aqui todo meio de fraude, qualquer outro meio fraudulento análogo, tá? Como eu disse, a imaginação de quem exerce empreitadas criminosas, mormente mediante fraude, com o intuito de obter vantagens ilícitas, de estar aflorada a imaginação desse pessoal.
Então a gente não tem como prever de onde virá o próximo golpe, tá? Então o legislador aqui colocou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Beleza? O parágrafo 2º-B fala o seguinte: a pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, mais uma vez bato na tecla, no juízo de reprovabilidade que o juiz dará à conduta do agente, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Mais uma vez, justificando o aumento da pena pela dificuldade de rastreio, de encontrar a fonte, né, da atividade delinquente. Tá? O parágrafo 4º-A aumenta, né? A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Aqui tem uma questão interessantíssima de cunho puramente técnico para debater com vocês. A antiga redação do parágrafo 4º dizia que quando o crime era cometido contra idoso, a pena aumentava-se em dobro. E agora, com a nova lei, a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra idoso. O que é que acontece? Eu falei há pouco tempo aqui da impossibilidade da retroatividade da lei em malam partem. A lei jamais pode retroagir para prejudicar o réu. Aqui aconteceu o inverso. A lei beneficiou o réu, ou seja, aquele que cometeu um crime contra o idoso e teve sua pena aumentada em dobro, pode agora usar da nova lei para que sua pena seja aumentada em 1/3, que é menor do que o dobro, né? Então aqui houve uma novatio legis in bonam partem, tá? Beneficia quem porventura foi condenado e teve sua pena aumentada em dobro em virtude de ter cometido o crime contra idoso, maior de 60 anos. Beleza? Vamos agora para as mudanças que a Lei 14.155 realizou no Código de Processo Penal. Tá? E aqui houve um fenômeno do direito que nós chamamos de overruling. O que é o overruling? Overruling nada mais é do que quando um entendimento sedimentado de um tribunal mormente superior, leia-se Pretório Excelso, STF e Superior Tribunal de Justiça, ele é superado por uma nova lei que acaba revogando no caso específico, revogou 2 súmulas, uma do STF e uma do STJ. A mudança trazida no bojo do artigo 70 do Código de Processo Penal, que trata da competência, é exatamente o parágrafo 4º, que diz: nos crimes previstos do artigo 171, estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Vamos falar aqui no bom português. O que era sedimentado no nosso Pretório Excelso, súmula 521 do Supremo Tribunal Federal. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Tá? Então, antes da Lei 14.155, a competência para julgar os crimes de estelionato
mormente na modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, era do local da recusa, da onde foi recusado o pagamento daquele título de crédito, cheque. E também foi revogada a súmula 244 da Corte Superior de Justiça, STJ, que dizia: compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Portanto, foram superados os entendimentos sedimentados em sede de súmula, tanto do Pretório Excelso, STF, como do Superior Tribunal de Justiça, tá? A súmula 521 do STF e 244 do STJ foram revogadas, overruling, foram superadas. Agora, a competência para julgar crime mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos, ele é definida pelo local do domicílio da vítima. E, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. O que quer dizer prevenção? Prevento é o juiz que primeiro analisou o caso. O primeiro despacho, o despacho inicial do juiz. O juiz despachou aquele processo, então todos os outros, havendo pluralidade de vítimas, tá? Então todos as outras vítimas serão assacadas para a competência do juízo prevento, aquele que primeiro analisou o processo, aquele que deu o despacho inicial. Este é o juízo prevento. Beleza? É isso aí, galera. Estas foram as mudanças trazidas pela Lei 14.155, de 27 de maio, publicada em 28 de maio. Tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu subir aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa. Doutor Francisco Abrantes, um abraço, meu amigo. Grande advogado souzense. Boa noite, doutora Cléster, já lhe dei sua boa noite. Bom, foram essas as mudanças trazidas pela Lei 14.155, tá? De 27 de maio, publicada dia 28 de maio de 2021, né? Que trouxe, que alterou o artigo 154A, que é o crime de invasão do dispositivo informático, aumentou penas, acrescentou qualificadoras, majorantes, mudou a competência, superando performando o fenômeno do overruling, tendo o entendimento de tribunais superiores, os nossos dois maiores tribunais, sendo superados pela nova lei, tá? Nenhuma pergunta? Doutora Cléster, quer participar? Convidando que a ilustríssima doutora Clécida a participar. Será que ela quer entrar? Tecer alguma consideração?
Boa noite, doutora. Oi, boa noite. Como está? Tá ouvindo bem? Hoje já estou bem melhor. Agradecer mais uma vez a você pelo convite. Eu que agradeço sua participação muito em honra aqui, doutor. Um tema bastante relevante. E o que chamou a atenção, eu até expus aí nos comentários. A última parte do artigo 154A. Porque eu, como você também, eu sou bastante legalista e leio a lei de uma ponta a outra, porque assim aprendi que a gente tem que partir da lei. E Exatamente. o que é que eu observo? Hã? Exatamente. E o que é que eu observei? Eu costumo fazer questões quando eu me deparo com a lei. E fiz essa observação aí que chamou bastante atenção, o seguinte: se é instalado um dispositivo para causar vulnerabilidade, mas não visa vantagem ilícita, então eu vejo que é passível de suscitarmos o seguinte, que não configura o ilícito. Isso, um advogado criminalista, por exemplo, diante de um caso desse, e uma pessoa, um constituinte o procura para defendê-lo num processo criminal em que ele é acusado de ter instalado uma vulnerabilidade num código, por exemplo, será necessário fazer perícia, eu vejo. A questão da vulnerabilidade. O legislador não explicou que vulnerabilidade é essa, então fica muito amplo. Eu me pergunto, é uma norma penal em branco? Pode ser? Onde acharemos a resposta para o que seja essa vulnerabilidade? No banco de dados internacional, como nos Estados Unidos, que fizeram um levantamento no ano passado, no Brasil tem já essa definição, porque o legislador não expôs. Então, fica muito vago. E eu vejo muito, assim, quando a lei é muito vaga, é muito perigoso para sair incutindo, eu atino que seja assim ou que seja assado, e dando pitaco. É outro problema. Então, o que eu vejo? Essa situação aí, nessa hipótese de incidência do artigo 154A, requer um cuidado muito além do que a gente vem costumeiramente lidando com a lei quando da interpretação. Porque a vulnerabilidade está muito abstrata. E, repito, se não configurado que o invasor do dispositivo ele não queria obter vantagem ilícita, e aí vai configurar o crime ou não? Porque pela redação da última parte diz instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Então, deixa também essa interpretação, eu vejo aberta. São apenas questões que a gente, quando vai lendo, surgem as perguntas. Pelo menos eu sou assim, me deparo com a lei. E se aqui? Para poder interpretar da melhor maneira possível, né? E qual é o sentido e o alcance dessa vulnerabilidade para se configurar o crime? Eu sei que não Só- temos ainda a resposta. Não, eu não estou lhe fazendo a resposta, lhe encurralando e colocando no canto de parede. Não temos ainda a resposta. Mas é tipo de a gente levar aos questionamentos. E que o direito penal, ele deve ser estudado com isso, com questionamentos, porque são a partir dos questionamentos que a gente vai chegar a uma interpretação. Porque isso é abstrato, é geral e abstrato. No caso concreto, quando a gente pega, às vezes a situação a gente parece que se encaixa, mas aí não é bem assim. Então, e
me parece que será necessário, não sei, algum órgão, especificar, pelo menos, um mínimo de que vulnerabilidade é essa. Que órgão será esse? Que profissional é esse que vai aclarar essa situação? O juiz poderá dizer, no caso concreto, o que é que ele entende por essa vulnerabilidade? É o advogado que vai dizer? É o Ministério Público que vai dizer? Quem vai expor? Então, eu vejo, me chamou bastante atenção essa última parte aí, do artigo 154A. Esse, doutora Clésta, é um dos motivos pelos quais eu estou toda quinta-feira aqui falando um pouco sobre o direito penal e processual penal, justamente para suscitar o debate. Né? Eu gosto da provocação, do debate, né? Da discussão construtiva. Né? Então, é exatamente por isso que eu estou aqui toda quinta-feira falando sobre o tema do direito penal e processual penal. Acredito que, por ser uma lei extremamente nova, tem 6 dias de vigência, então não temos ainda jurisprudência, não temos ainda doutrina. Tá? Então, caberá com certeza aos nossos doutrinadores pátrios, brilhantes que temos, tanto do direito penal material como processual, né, aclarar aí para a gente essa dúvida, essa questão que você suscitou. E eu sei que você fala de vulnerabilidade informática com conhecimento de causa, né? Você tem um perito aí dentro de casa. É verdade. E eu também gosto muito das partes de tecnologia e da informação. E me lembrei também, a gente também pode fazer a complementação com a LGPD, com a Lei Geral de Processo Sim, proteção de de dados. Segurança da Proteção dos Dados também. Será de lá que poderemos tirar também essa complementação para interpretar? Cuidado que se tem que ter com quem atua na área do direito penal. Porque tem que ficar o mais claro possível. A gente, pelo menos eu interpreto dessa maneira. Porque estamos O direito tratando penal é uma área muito sensível, porque ela trata justamente de um dos bens jurídicos mais relevantes, né? Que é a nossa liberdade. Normalmente nas penas privativas de liberdade. Então, toda e qualquer instrumento normativo que vá tocar nesse assunto tão delicado, ele deve ser muito pormenorizadamente estudado, debatido e com certeza vai ser objeto aí da nossa doutrina e da nossa jurisprudência. É verdade, bastante delicado. E estamos aí, uma live como essa, por exemplo, ela permite a gente fazer mais indagações, obter mais respostas, facilitar o entendimento, porque são perguntas que a gente vai tomando o norte de cada situação. E, para finalizar, eu quero dizer que essa discussão nessa live, o que eu vejo assim, de muito grandioso, é porque ela amplia demais o conhecimento da gente e instiga a questionar. Isso é o bom do direito penal. Na medida que a gente se depara com a situação e vai questionando, surgem mais questões dela, mais explicações, de modo que deixe o profissional o mais seguro possível para o advogado fazer a defesa, o Ministério Público a denúncia, que é normal, e o juiz julgar no caso concreto. Que isso é bom. O direito penal ele permite questionar. Embora nem todo mundo Concordo. comungue com isso. Nem todo E mundo comunga com consuetudinariamente na rotina, na nossa prática forense, estamos a todo tempo a indagar, na verdade. E através da indagação a gente vai aclarando, né, temas pertinentes como este. É verdade. Então, agradeço a participação, tá? O convite.
Tá ok, doutora? Você muito me honra aqui, tá? Muitíssimo obrigado. Preocupação. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos que estão assistindo. Bom, pessoal, vamos chegando aqui a mais um fim, mais uma quinta penal. Muito obrigado para você que assistiu. Agradecimento especial à doutora Clécida, que compartilhou comigo aqui esta live. Próxima quinta nos encontraremos novamente com mais um tema pertinente do direito penal ou processual penal. Beleza, galera? Um abraço para quem for de abraço, um cheiro para quem for de cheiro e até a próxima quinta. Tchau!